Pronto, gente. Só continuando. Desculpa a interrupção abrupta mais uma vez. A memória do meu celular tá uma porcaria. Tem que desinstalar boa parte dos jogos para continuar gravando. Aí o que acontece? Lembre-se aqui. Epistasia do tipo recessiva. No epistasia do tipo recessiva, os genes epistásicos, eles têm que estar em dupla, tem que estar em homozigose para surtir o efeito. Então, com esse genótipo aqui, azão, azinho, pezão, pezinho, o camundongo vai expressar a coloração agute, porque você tem um gene pezão. Se for assim, olha, só as variações de genótipo para vocês terem uma noção. E lembre-se de estudar isso depois desse vídeo. Se for assim, azinho, azinho, pezão, pezinho, qual cor ele expressaria? Azinho, azinho codifica a cor preta. Você tem um pezão aqui. Tendo esse pezão, tendo esse gene dominante na epistasia do tipo recessiva, ele não vai exercer a função de inibição. Então, nesse exemplo aqui, o camundongo vai ter coloração preta, certo? Epistasia do tipo recessiva tem que estar na dupla homozigose, na homozigose no caso, para a epistasia acontecer, para o efeito de inibição acontecer. Já na epistasia dominante, complica mais um pouco. O que acontece? Aqui já complica mais um pouco. Por quê? Porque o gene epistásico que vai inibir, para ele se expressar, para que esse par de gene iniba outro par de gene, basta apenas um gene dominante. Exemplificando, o exemplo mais didático acontece com a coloração de penas de galinhas. Em galinhas, quando você expressa o gene dominante cesão, ela tem a coloração de pena variada, uma coloração, elas são coloridas. Quando é duplo recessivo, quando não tem um cesão, né? Elas vão ser brancas. E aqui você tem um outro par de gene, que é o gene epistásico. Se ele se apresentar como azão-azão ou azão-azinho, ele vai inibir a coloração das penas e também vai gerar um fenótipo de coloração branca. E se for o azinho-azinho, aqui ele não se expressa. Pode parecer um pouco confuso, mas vamos exemplificar isso aqui. Por exemplo, eu tenho uma galinha cujo genótipo é esse aqui, ó. Cesão, cezinho, pezão, pezinho. Ela tem um cesão. Era para ser colorida. Porém, o gene epistásico, perdão, não é P, é A. Porém, o gene epistásico tem um gene dominante. Então, o gene epistásico vai atuar. Ele atuando, ele não vai deixar a expressão desse gene aqui. Então, a galinha vai ser branca. Porque tem um dominante. Se fosse cesão, cezinho, por exemplo, e azinho, azinho, você vê, está recessivo. O gene epistásico, nesse caso, não vai atuar. A galinha seria colorida. Beleza? Agora, outro exemplo. Se for cezinho, cezinho, pezão, pezão, essa galinha vai ser de que cor? Branca. O cezinho, cezinho já é para cor branca. E tendo esse gene epistásico aqui, só vai reforçar essa coloração. Ou seja, o gene que vai causar inibição da atividade, ele pode coincidir com o fenótipo normal do animal. É algo que pode complicar. Mas aqui se lembrem, a questão é,
tem um gene dominante, na epistasia dominante, só um gene faz com que ele iniba outro par de gene. Na epistasia recessiva, tem que ser os dois genes em homozigose, dois genes recessivos no caso, para estar em homozigose, é que eles vão conseguir inibir a atividade de outro gene. Isso aqui é complicado, porque eu não sei se vocês se lembram da segunda lei de Mendel, naquela proporção 9:3 para 3:1. Quando você faz esse cruzamento, levando em conta a epistasia, a proporção fica toda bagunçada. Não segue esse padrão aqui. Então imaginem se Mendel, com suas ervilhas, há 100 e poucos anos atrás, tivesse dado o azar, entre aspas, de ter avaliado características epistásicas. Mendel trabalhou com textura de semente e cor de semente, e as duas se segregam independentemente, deu aquela proporção certinha. Imagina se ele trabalhasse com uma característica que fosse inibida ou complementada por outro par de gene na interação gênica. Ele ficaria embaralhado. Provavelmente a genética não seria tão bem definida como a gente conheceria hoje. Mas méritos para ele que escolheu o organismo certo e trabalhou certo. Outra coisa, gente, antes de que a gente termine aqui. Mendel, ele é super importante para a genética. Na verdade, ele deve ser o nome mais importante, porque ele estabeleceu as bases. Mas boa parte das características genéticas na natureza, elas se manifestam seguindo os padrões da interação gênica. Então, é muito raro você ver como Mendel viu. Um par de genes afeta tal característica, outro par de genes. Isso acontece? Acontece. Mas é super raro. Boa parte, não só em humanos, mas na natureza como um todo, boa parte das características genéticas são expressas no fenótipo através não só da epistasia, mas da interação gênica. Então sempre vão ser mais de um par de genes interferindo na mesma característica. Daí que é muito difícil, por isso que a criação do genoma em si, né, o projeto Genoma para sequenciar o genoma humano é tão importante. Você sabe, são cerca de 3 bilhões de pares de bases. Mas qual influencia em qual? Eis a grande questão. A gente viu na primeira aula de genética os conceitos básicos que os genes eles são compostos por um número específico de pares de base. Como você sabe a sequência de pares de bases que vai estar combinando com outra para dar aquela característica? É um trabalho muito difícil, mas com o progresso da ciência nada é impossível de fato. Então, essa é a parte básica de epistasia. Não se esqueçam, os 3 principais pontos. Epistasia, didaticamente falando, trata sobre inibição. Um par de genes inibe outro par de genes. Segunda característica, para ser uma epistasia, o par de genes que vai inibir outro, eles têm que estar em cromossomos, em pares de cromossomos diferentes. Isso caracteriza uma interação gênica, isso caracteriza uma epistasia. Terceiro ponto, a epistasia pode ser dominante ou recessiva. Na epistasia recessiva, tem que estar em homozigose para que esse par de genes epistásico iniba o outro par de gene, que no caso é o hipostásico. E na dominante não. Tendo um gene, ele já inibe a atividade do outro par de genes. No exemplo das galinhas, cai aquela questão de combinação dos fenótipos. Enquanto o Czão é colorido e o Czinho é branco, quando cai no gene epistásico, qual vai ser a cor também? Branca. Porque o gene epistásico, ele inibe a função de outro gene. O gene branco no caso, o par de genes recessivo que vai caracterizar a cor branca, ele já mas ele já codifica uma não produção da pigmentação das penas da galinha. Com a epistasia, esse fenômeno é apenas realçado. Mas aí você pode ter animais com genótipos diferentes, com genótipos diferentes, mas com fenótipos iguais. Só para deixar isso claro de uma vez.
genótipos diferentes. A galinha, cesão, cesão, pesão, pesão. De acordo com esse exemplo, qual a cor dela? Vai ser branca. Porque por mais que expresse o gene dominante para colorido, o pesão está aqui inibindo. Se ela for Czinho, Czinho, Pzinho, Pzinho, qual vai ser a cor dela? Opa, eu não tenho gene epistásico ativo. Porém, é Czinho, Czinho. Vai expressar a coloração branca também. Entendeu como fica a bagunça? E se Mendel tivesse pegado um caso desse lá no começo, como bagunçaria tudo? Genótipos diferentes, mas codificando, se expressando no mesmo fenótipo. Porque um gene, um par de gene, está interagindo com o outro e inibindo a sua atividade. Beleza, galera? Eu sei que é um assunto complexo, já falei várias vezes, eu preferia muito estar vendo isso com vocês ao vivo na sala de aula, que já matava todas as dúvidas de uma vez. Mas, mais uma vez, podem mandar perguntas para César, podem mandar diretamente para mim, podem deixar como comentários ali no espaço de comentários dos vídeos, certo? E amanhã a gente vai ter outro vídeo gravado para vocês. Beleza? Boa noite a todos e até a próxima.